Gravar em log pode parecer muito simples. E na verdade é muito simples. Só que as pessoas erram muito na hora de gravar em log. E aí isso sim faz parecer muito difícil. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre os maiores erros que você não pode cometer na hora que você for gravar o seu vídeo em S-Log2. E serve para qualquer câmera da Sony, mas eu vou utilizar a Sony ZV-10 para esse vídeo. Primeiramente, para que serve o log? Por que eu gravaria o meu vídeo em log se é algo que pode me complicar ainda mais na gravação, visto que eu vou ter que converter a minha imagem para depois fazer um color em cima? Só que a gravação em log ela vai te dar uma possibilidade muito maior na hora de você corrigir a sua imagem, porque a gravação em log ela vai deixar a imagem exatamente dessa forma, uma imagem menos saturada e com menos contraste. Dessa forma, a gente consegue ter mais controle dos nossos pontos claros, médios e escuros da nossa imagem. Porque assim, a gente é inteligente. Bem, eu espero que você seja inteligente também. E a câmera, ela também é uma coisa inteligente. Só que quando você está gravando vídeo, quem está gravando o vídeo é você e a sua ferramenta é a sua câmera. Então, por que você vai deixar a sua câmera pensar por você? Porque a gravação em log você vai ter mais controle, porque você não vai ter essa imagem já contrastada com o nível de preto que a câmera quer, e sim da forma como você quer na sua edição. E quando você vai gravar principalmente em área externa, como essa que eu estou fazendo nesse momento, ainda bem que aqui no Rio tá com uma softbox de Deus, tá um clima bem nublado, fica mais fácil essa iluminação aqui, só que você vê que o fundo tá muito mais estourado do que eu, porque eu estou num ambiente sem luz controlada. E eu sei que gravar um log nesse formato é um pouco mais difícil, porque você não vai ter 100% do controle todo da sua iluminação. Só que existem algumas funções na sua câmera que vão te auxiliar nesse processo. Uma das coisas que você precisa colocar na sua câmera na hora que você for gravar o seu vídeo é a sua zebra. Existem duas coisas muito importantes na hora que você for gravar o seu vídeo em S-Log. A primeira coisa delas é observar o seu modo de medição. É com ele que você vai identificar se a sua câmera está subexposta ou se está superexposta. E quando a gente grava em log, eu sempre falo que você precisa manter ali em mais ou menos 1.7. E por que mais ou menos 1.7? Porque eu sempre falei 1.7, só que tem gente que leva a ferro ao pé da letra, literalmente. Ai, mas se minha imagem está em 1.3, o que eu vou fazer se minha imagem está batendo mais 2? O que acontece é que a sua câmera ela só identifica o 2.0. Então, se a sua imagem tiver em mais 5 pontos de exposição, assim, tudo estourado, a sua câmera não vai identificar e vai aparecer 2.0. Então, você pode achar que a sua câmera está na exposição certa, que está superexposto da forma como deve ser, e na verdade está estourado, e você está perdendo informação, e assim você não vai conseguir tirar essa informação e deixar o seu vídeo da forma certa. Só que o mais ou menos é porque o 1.7 é exatamente esse limite, que não vai estar super estourado. Só que muitas vezes a sua câmera, qualquer movimento que você tiver, e dependendo do modo de medição que você está, a sua câmera vai identificar uma luz diferente. Então ela pode variar ali de mais 1, mais 1.3, mais 1.7, e isso é normal. Só que se atente sempre a deixar ao máximo do tempo de gravação em 1.7. E agora começou a chover. A segunda coisa que vai te ajudar muito nesse processo é a utilização de zebra. Eu utilizo a zebra no modo personalizado. E assim, isso me ajuda muito, porque nesse momento, como você pode ver, e eu já falei aqui, eu estou num ambiente externo sem controle nenhum de iluminação. Aqui a minha zebra está indicando que meu céu está estourado. E aí uma coisa que a gente tem que se atentar quando a gente está fazendo uma gravação em log é o que a gente quer mostrar para quem está assistindo. Porque se você quiser mostrar uma paisagem, a sua paisagem precisa estar na exposição certa. Agora, se você precisa mostrar um objeto, que no caso aqui sou eu, um objeto muito bonito, diga-se de passagem, você precisa expor para o objeto. Por exemplo, nesse momento aqui, o sol está saindo e eu vou fechar um pouco meu filtro ND para não ficar uma imagem estourada. Só que o lado bom do S-Log é que mesmo que a sua imagem fique estourada, vou fechar no máximo aqui, deixa eu fechar um pouco mais, tá, agora que eu ajustei porque de fato o sol saiu, é até legal eu falar sobre esse ponto nesse momento. Por mais que a sua imagem esteja estourada no S-Log, você consegue salvar um pouco mais do que se você estiver gravando no perfil pronto. E agora, muito obrigado, porque nesse exato momento o sol resolveu sair com uma vontade lascada. Nesse caso, que o objeto que eu quero expor sou eu,
eu simplesmente fiquei contra a luz agora para conseguir fazer a exposição certa. E nesse momento eu estou utilizando, como eu comentei, a zebra ao meu favor, estou utilizando também o modo de medição de centro, porque eu estou no centro da imagem, então a câmera vai identificar somente o centro da minha imagem. Se eu estivesse utilizando o modo multi ou até mesmo o modo grande, ele simplesmente vai identificar toda a imagem do meu vídeo. Então aqui, como você pode ver que está muito estourada a nuvem, ele estaria identificando, então eu teria que compensar isso e aí sim a sua imagem vai ficar muito escura. Então eu coloquei no modo de centro, porque eu estou no centro, e assim eu consigo ver exatamente o centro, a exposição aqui do objeto que sou eu nesse momento. E a zebra, como eu já comentei também, eu utilizo ela no limite inferior de 65+. Isso é o ponto da minha pele mais próxima de 1.7. Então eu fico de olho aqui no meu visorzinho, quando a minha pele começa a aparecer a zebra, é exatamente o ponto da exposição que está marcando em 1.7. Por mais que o seu modo de medição dê problema, dê uma bugada, com a zebra você vai conseguir ter o seu resultado muito mais indicado. Só que ainda falta uma coisa para você conseguir gravar em S-Log em ambiente externo assim, e ter mais controle da sua gravação, que seria o filtro ND. Ele vai ser um dos seus maiores aliados na hora de gravar com log. Porque basicamente, quando você vai gravar com esse perfil menos contrastado, a sua câmera precisa identificar os pontos claros, médios e escuros que eu comentei lá no início do vídeo. Consequentemente, ela precisa ter essa base ali, então ela vai jogar o seu ISO para 500. Então se você não tiver um filtro ND, como esse aqui que eu estou utilizando no momento, que eu vou tirar para você ver, essa seria a imagem. Sabe? Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Então, você precisa sempre trabalhar com filtro ND para você conseguir salvar a sua imagem. Porque não adianta também você ter uma imagem super estourada, por mais que o log ele suba a sua curva de gama para você ter mais controle, se tiver uma imagem super estourada, você não vai ter esse controle porque você está perdendo informação da sua gravação. E é assim que você faz para você conseguir gravar em S-Log em um ambiente sem iluminação controlada. Só que um dos maiores erros da gravação do log são nos pontos escuros, são nas gravações mais escuras. Gravar com baixa luz em log é um pouco semelhante com a ideia de gravar. Eu joguei minha mochila no chão aqui, só acho que não tem nada dentro. Só, já tá aqui na minha mão. Mas é um pouco semelhante do que gravar com muita luz. Só que você tem que ter cuidado para você não granular. Que de um lado você tem problema em estourar a sua gravação, aqui você tem de granulação. E eu vou te explicar como você pode fazer para não estragar a sua imagem em baixa luz. E nesse cenário escuro que eu coloquei, a única fonte de luz, no caso são duas fontes de luz que eu tenho aqui, nada muito elaborada, justamente para eu conseguir te explicar essa situação. Aqui eu estou utilizando uma luz... Valeu, gente! Uma buzina lá. Aqui eu estou utilizando uma luz da Ulanzi que, assim, tá numa posição que não é ideal para esse tipo de gravação. Eu não preparei essa iluminação para esse set. Eu tô aqui apenas para te mostrar porque eu tenho um espaço escuro aqui, eu tenho essa cortina preta aqui, e são esses os pontos que mais granulam na hora da sua gravação em log em baixa luz. Só que segue a mesma linha da alta luz, vamos falar assim. Você precisa expor o que você quer filmar em mais 1.7, mais ou menos, lembra que eu já comentei mais ou menos 1.7. Então nesse momento eu ainda estou utilizando o modo de medição centro, porque eu estou no centro da imagem conversando com você, e ela tá agora, nesse momento aqui, em mais 1.3, mais 1.7, tendo essa variação. Então, dessa forma, o objeto principal está bem exposto. Ué, Rodrigo, mas e o restante? Por que que não granula tanto? Primeiro, a gente precisa entender uma coisa chamada compressão. Muitas das vezes eu recebo uma mensagem lá no Instagram falando: Rodrigo, minha imagem está granulando muito. Aí eu sempre faço a pergunta: está expondo em mais 1.7? E geralmente, quando a pessoa fala assim, está granulando, eu faço a seguinte pergunta: já postou esse material na rede social, no YouTube, onde quer que seja? 99% das vezes me responde não. E aí a gente entra na parte de compressão. As redes sociais,
o YouTube, que não é uma rede social, ou é uma rede social. Eu chamo de pesquisa, né? Então, essa compressão acaba nos auxiliando nessa parte. Porque muitas das vezes, quando você tá vendo o seu material ali em máxima qualidade, aquela pum, lindo no seu computador, quando você posta, esses grãos vão diminuir, não vai sair. Não adianta você não expor certo, você fazer a sua iluminação errada, porque não vai sair, mas vai diminuir. Então, você vai ter a sua imagem menos ruidosa nesse ponto. E a segunda questão também muito importante em baixa luz é a questão do ISO. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o triângulo de exposição. Eu entendo que muitas pessoas que adquiriram a ZV-10 são iniciantes nesse mundo do audiovisual. Então, eu entendo isso. Eu fiz um vídeo sobre triângulo de exposição, é muito importante você ver. E aqui vai um aviso também para você que tem a Sony ZV-10 e que comprou ela como primeira câmera. Se você estiver vendo esse vídeo quando esse vídeo for postado, fica ligado que faltam 13 dias. Eu não vou te dar muito spoiler. Agora, se você estiver vendo esse vídeo depois de postado, vê aqui na descrição que pode ter algo que vai te ajudar bastante nesse ponto. E depois que você entendeu essa situação do triângulo de exposição, aqui entra o ponto do ISO. Quanto maior for ele, mais ruído você traz na sua imagem, porque ele é a sensibilidade do seu sensor. E a ZV-10, por mais que seja uma câmera da Sony, que a Sony é muito boa em baixa luz, ela não é a das melhores em baixa luz, como a minha câmera principal que está lá no meu set principal, que ela é a rainha do ISO. Então não adianta você tentar trabalhar em log utilizando o ISO 10.000, 12.000, 16.000, porque você vai trazer mais ruído, e não o ruído do S-Log, e sim o ruído do ISO, da sensibilidade do seu sensor. Então o ideal é sempre trabalhar com menor ISO, e para isso você pode utilizar lentes mais claras. Olha quantas coisas eu falei aqui nesse vídeo para você não cometer mais esses erros de exposição em S-Log. Você pode utilizar a lente mais clara, você tem que expor da forma certa, o modo de medidor, a zebra. Eu já te dei diversas dicas para você não errar mais. Então nesse momento aqui, eu estou sem o meu filtro ND, tá aqui do lado, o filtro da Fruel, que eu estou utilizando com ele, tem vídeo aqui no canal sobre ele, saiu o review há pouco tempo, essa semana na real, e a minha lente, ela é 1.8, e nesse momento ela está em 2.0, eu estou utilizando a 11mm da Yongnuo, que ainda vai sair aqui no canal. Então com isso, eu tenho mais iluminação no meu vídeo, porque a minha lente é mais clara, e aí nesse momento eu estou com ISO 500, ISO baixo, eu trago menos ruído, exposição certa, menos ruído ainda, e fica maravilhosamente bem. Para finalizar tudo isso, você precisa agora converter a sua imagem. E aí eu utilizo o meu conversor de S-Log 2, que eu vou deixar aqui na descrição também, que a imagem sai disso para a conversão e depois eu aplico o meu LUT. E eu vou terminar o vídeo exatamente nesse ponto. Eu espero que eu tenha te ajudado e que você não erre mais na sua gravação em S-Log para você obter o máximo dessa câmera poderosíssima, cara. Eu amo a ZV-10. Se ficou qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar te responder o mais rápido possível. É muito comentário, gente, não é só nesse vídeo, tem diversos outros vídeos que tem comentário todos os dias, então eu tento sempre responder ao máximo, mas eu sou uma pessoa só. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, @RodrigoBaiãoO, e eu acho que eu vejo você no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, tchau!